Galera, chocante. O marido de Vanessa acabou aparecendo na live lá do bate-papo BBB com Vanessa e acabou falando palavras polêmicas, né? Acho que essa é uma palavra boa para falar. Polêmicas sobre a saída de Vanessa. Deu para ver, ele não concordou nada com isso e acabou concordando com tudo que Vanessa falava a respeito de Davi e ainda acrescentando. Vou explicar para vocês o que aconteceu, gente. Vanessa, nesse exato momento, está participando do bate-papo BBB, que é quando os eliminados são eliminados, eles vão pra lá, né? E aí eles ficam descobrindo de tudo aqui fora. Descobrindo de tudo, de que quem é o favorito, quem é o odiado, quantos seguidores ele ganhou. E aí também tem outra coisa que eles podem saber, que é um ente querido dessa pessoa acaba mandando um vídeo, ou então até aparecendo numa live, né, ao vivo lá pra eles, e falando. E Vanessa acabou recebendo isso, né? Primeiro ela recebeu um vídeo do pai, depois uma live com o marido, né? O marido dela. E aí nisso, essa que foi a questão, o marido dela já foi mais, o pai foi mais de boa. Falou que tava com saudade dela, mas o marido já falou coisas mais fortes, né? A gente sabe que o marido de Vanessa tem aí um histórico polêmico, no mínimo, né? E aí, o que aconteceu? Ele então começou a explicar muita coisa pra Vanessa. Ó, os apresentadores Ed e Thaís falaram pra Vanessa que tinha uma pessoa que tava querendo muito falar com ela, que tava com muita saudade dela. E aí Vanessa ficou surpresa, né, querendo saber quem era, né? Aí na hora que apareceu, ela ficou muito emocionada, chegando até a chorar lá. Falou, nossa, tô com muita saudade de você, dos nossos filhos, tô com saudade de todos. Aí ele falou também que tava com muita saudade dela e que ela vai se surpreender com o que as pessoas estão falando aqui fora. Que ele estava 100% com ela e que o Brasil não conseguiu entender o que nós dois vimos. O Davi foi sim errado em todas as histórias. Ele se faz de vítima, é um cara muito inconsequente, sim, prepotente. Tudo que você falou, eu enxerguei. Eu vi o olhar maldoso que você estava falando o tempo inteiro lá. E aí Vanessa ficou muito emocionada e falou que sim, que sabia que somente as pessoas que viviam com ela conseguiam enxergar isso. E aí então, os apresentadores Thaís e Ed, Thaís acabou falando para Vanessa, tinha alguma pergunta, alguma dúvida daqui de fora para ele. Então, ela perguntou para ele o que é que o Brasil estava achando dela. Sim, o que é que o Brasil achou do meu jogo, achou de mim, de Vanessa? Você acha que tá difícil para mim a situação? O que é que o Brasil tá achando de Davi? Eu fui errado, eu fui injustiçada. Você acha que o Brasil achou? O que é que o Brasil achou da minha eliminação? Aí ele chegou e falou, olha, o Brasil, algumas pessoas que são inteligentes, enxergaram que foi totalmente injusto o que aconteceu e que Davi manipulou todo mundo. E que a produção tá do lado de Davi. Agora, outras pessoas burras, para ver que ele tava com raiva, burras, que não tem nenhuma inteligência, que protege esse tipo de pessoa, não conseguiu enxergar isso e estão falando que foi bom assim, fez, que você agrediu ele, sendo que o Davi é um cara super agressivo. Ele já chegou em cima, já deu um carrinho em você e não foi expulso. Já fez tudo isso. E aí os apresentadores ficaram meio, sabe, sem jeito. Porque eles estavam vendo o marido dela falando mal da produção, assim, sem jeito, assim, sem saber o que falar, né? Como é que reage dessa forma? E aí a Vanessa estava confirmando com a cabeça tudo que estava sendo dito, falando que sim, que ela via o olhar de Davi, eu via o olhar de maldade dele. Não conseguia conviver com aquele olhar. E ele falou que também via muito isso, e também via ele chegando. E aí falou também que algumas pessoas estavam dizendo que ela estava apaixonada por Davi, porque não parava de falar de Davi. Aí ela achou isso um insulto. Que insulto você está falando? Nunca me apaixonaria por um homem tão ridículo como ele. Um homem que dessa classe que ele não tem. Um homem que ficou falando assim, sabe? E ela ficou muito com a cara de nojo depois que descobriu isso. Que algumas pessoas estavam falando que ela estava tão obcecada por Davi que estava apaixonada por ele. E aí, então, os apresentadores falaram que tinham que encerrar, né, a chamada, agradeceram tudo pra ele, né, aí Vanessa mandou um beijão, falou que já vai encontrar ele e foi embora, mas parece que terminou antes da hora, né, porque tava muito forte essa chamada aí, né, ao vivo. Aí, então, eles acabaram perguntando pra Vanessa outras coisas, né, foi dito pra Vanessa quem é que ela achava que ia sair, aí depois perguntaram pra Vanessa quem é que ela achava que ia ser campeão, aquelas coisas todas de bate-papo, né? Quantos seguidores ela tinha, quantos seguidores ela tem, quantos seguidores Davi tem. Ela ficou tudo isso aí, ela ficou muito surpresa, mas essa é história para outro vídeo, né? Agora vamos focar aqui nesse vídeo.
nesse vídeo aí, né, gente? A Vanessa tava falando que a vida dela é muito difícil, que ela já passou fome, que as pessoas não veem isso, não veem os problemas que ela já passou, que eu já passei. Vocês não conseguem enxergar, não conseguem ver que eu também sou uma vítima. Começou a falar assim. Agora, o que me deixou surpreso é ninguém tentar falar, ô Vanessa, eu não gostei que você fez isso. Você não acha que foi errado demais você ter falado tanto de Davi assim tantas vezes? Será que não tem ninguém que consegue chegar e falar uma coisa dessa pra ela? Bebi uma aguinha aqui. Continuando. Será que ninguém, algum familiar de Vanessa, não sei, possa chegar e falar pra ela, Vanessa, o seu erro foi que você passou muito tempo falando de Davi. Esse foi até um dos motivos de Davi ser favorito, sabia, gente? Vanessa, ela falou tanto de Davi que era impossível você não começar a torcer pra Davi depois daquilo. Era impossível. Era impossível. Não tinha como. Davi, não tinha como. Porque Davi tava demais. Vanessa tava demais. Gente, ela passava 24 horas falando de Davi. Ela dormia só. Pra não mentir, ela só dormia, acordava Davi. E aí, daí até de noite, falando de Davi, dormia, acordava e falava de Davi. Isso foi durante 3 semanas seguidas. Como a gente não começa a pegar ranço de uma pessoa dessa? E não era falando bem, era fazendo acusações de ele é prepotente, ele é maldoso. E aí, o que Davi fez para ela fazer, para ela chegar e ter essa conclusão? Ficou olhando Isabela enquanto Isabela brigava. Tu tirou nessa conclusão aí quando ele chegou, Vanessa, a situação de Bin lá com os camarotes. Lembra do camarote de Bin? Que Bin falou que Davi falou que não gosta dos camarotes, que também não é verdade. A situação de Yasmin, que ele falou para Yasmin tomar cuidado com o pessoal que ela tá andando. E aí depois disso, ela começou a chamar ele de tudo que é tipo de coisas existentes. Tudo que é tipo de coisas existentes, ela começou a chamar ele de tudo que é tipo de coisa ruim. E aí pronto. Aí depois disso o público começou a pedir pra Vanessa sair, que ninguém aguentava mais. Até quem não gostava de Davi não aguentava. Até que, se você gostasse de Davi, não aguentava mais ouvir Vanessa falando de Davi, porque ela tirava qualquer tipo de enredo ou papo que estava acontecendo. Qualquer tipo de enredo ou papo que estava acontecendo, ela tirava de pauta pra falar de Davi. Às vezes o Rodriguinho, gente, que não gostava de Davi, falou que não aguentava mais ver Vanessa falando de Davi. Só pra vocês terem noção do papo onde estava chegando. Enfim, o que é que vocês acharam disso, gente?